Graça e paz, minha amiga, meu amigo que acompanha diariamente essa nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho aqui neste nosso canal do YouTube, o canal Boa Notícia, ou você que nos acompanha pelo Instagram. O nosso desejo é que a nossa meditação possa nos ajudar a deixar a nossa vida, o nosso cotidiano, com esse gosto do Evangelho que a gente escuta na liturgia. E desse modo, a liturgia se misture com a nossa vida e a nossa vida se misture com a liturgia. Nós estamos vivendo os dias logo depois da festa da Epifania de nosso Senhor Jesus Cristo, da manifestação de Jesus, da sua revelação aos magos que deixaram o Oriente e vieram em busca de Jesus. E nestes dias a liturgia vai nos mostrando textos que são sinais, são mostras do próprio mistério da Epifania, da manifestação de Deus na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma nota que é muito interessante, que a gente deve abrir os olhos para ela, é o fato de que a liturgia da igreja, para celebrar os grandes mistérios, tem um movimento triplo. A gente falou dos 3 nascimentos de Jesus, a gente falou nesses dias também ontem dessa Epifania em 3D, né? As 3 dimensões da Epifania que a gente via ali naquele mistério da Epifania, que era ao iluminar os magos e trazê-los até Belém, o próprio batismo de Jesus no Jordão e as bodas de Caná. São essas 3 dimensões de epifanias, de manifestação de Jesus ao seu povo. Mas 3 dimensões para sintetizar um pouco, porque toda a vida de Jesus vai ser manifestação do reino de Deus. É o reino no meio de nós se manifestando, é a chegada desse Senhor que se revela para o nosso coração. Fala dessas 3 dimensões, de como a liturgia nos ajuda a celebrar uma festa, faz também a gente pensar daquilo que a gente chama das 3 vias na vida espiritual, né? A via purgativa, que é de limpeza, de purificação, a via que depois vem, depois dessa, chamada via iluminativa, o próprio mistério de Deus iluminando a nossa existência, e a via unitiva, que é aquela da nossa união profunda com Deus. Portanto, um pouco pensando nessas 3 dimensões de como celebramos o mistério da fé, a gente diz que a gente primeiro purifica, poderíamos chamar essa forma de preparação. A igreja sempre prepara a festa que está por celebrar. Fizemos isso com o Advento, faremos isso na Páscoa com a Quaresma, a preparação. Depois vem o outro momento, que é a própria dimensão celebrativa, que poderíamos dizer iluminativa, olhando para a vida espiritual, quando esse mistério ilumina a nossa existência. E o correspondente a essa via unitiva, nós chamamos, eu costumo chamar, da dimensão profunda que tem do mistério, não é, do aprofundamento, que a gente no dia a dia vai aprofundando, vai tomando consciência do que é que aconteceu com a gente. Aquilo que os padres da igreja falavam de catequese mistagógica, voltavam ao mistério para aprofundar aquilo que tinha acontecido durante a celebração, quando o mistério nos ilumina, nos transforma. Dessa forma, a gente olha o evangelho de hoje, que é o evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículos de 34 a 44. E nós vemos hoje um milagre que Jesus realizou no meio dos seus. É aquele milagre do pão que é abençoado, do pão que é repartido, do pão que é recolhido. São essas 3 fases que a gente vê nesse milagre do pão ali no deserto. O Evangelho diz que Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão. Muito interessante notar isso. Jesus viu, assim como os magos no Oriente viram uma estrela e foram seguindo o caminho daquela estrela, Jesus também vê. E o que é que ele vê? Ele vê uma multidão faminta. Mas por detrás daquela multidão faminta, Jesus descobre também uma grande oportunidade. Qual é a oportunidade que Jesus vê? É a oportunidade de evangelizar. Para isso ele veio ao mundo. Mas diz primeiro que ele teve compaixão. Teve compaixão porque era como ovelha sem pastor, começou-lhes a ensinar muitas coisas. No domingo da Epifania, no domingo passado, como eu já disse a vocês, o dia da Epifania é o dia 6 de janeiro.
mas nós no Brasil já celebramos no domingo passado. Na liturgia das horas, nas vésperas da tarde, lê-se um trecho da carta de São Paulo a Tito, que aliás é um dos textos que é lido durante uma das missas do dia de Natal, que diz que manifestou-se esta misericórdia de Deus. A bondade de Deus. Aliás, é o texto que está ali na missa da aurora do dia de Natal e está nas vésperas do domingo da Epifania. Manifestou-se a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor pelos homens. No texto grego, o amor pelos homens, nós encontramos uma palavra filantropia. Esta filantropia, essa amizade de Deus em relação aos seres humanos. Deus que se faz amigo dos homens. Ele diz, e Ele salvou-nos não por causa dos atos de justiça que tivéssemos praticados, mas por sua misericórdia, quando renascemos e fomos renovados no batismo pelo Espírito Santo. Então aqui se manifestou esse amor de Deus, a bondade de Deus e o amor de Deus pelos homens. Agora que nós vemos no Evangelho de hoje que Jesus manifesta a sua compaixão. Jesus é essa compaixão de Deus encarnada, é Deus manifestando a sua compaixão pelos homens que são como ovelhas sem pastor. Jesus, portanto, começa a ensinar às multidões muitas coisas, diz-nos o evangelista, e estava ficando tarde. E os discípulos se aproximam de Jesus e faz uma pergunta para Jesus, ou melhor, diz para Jesus, este lugar é deserto, está ficando tarde, despede o povo para que possa ir aos povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Os discípulos acreditavam que a solução seria despedir as pessoas e eles fossem aos mercados comprar alguma coisa para comer. A solução seria na compra e na venda. Jesus olha para eles e diz, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus acredita que a solução está no doar aquilo que se tem. Ele diz, mas os discípulos perguntam, o Senhor quer que a gente vá comprar 200 denários de pão para dar fome a essa gente? Quase como que dizendo, mas a gente vai envolver o capital que a gente tem, o dinheiro que a gente tem aqui para matar a fome deles? E Jesus diz, vão ver o que é que vocês têm. De novo o verbo ver. Não é como os magos que viram a estrela, Jesus vê agora o que é que a gente tem. Né? Vão ver, quando veem o que é que tem, diz, temos 5 pães, 2 peixes, 7. É o mesmo dia, número dos dias da semana. Quase como que dizendo a nós que esse milagre que ele realiza, a gente deve estar atento porque acontece a cada dia da vida da gente. E em cada dia da vida da gente, a gente pode ter essa oportunidade de dar alguma coisa para comer a alguém. Jesus pede que eles se sentem, que os animais não comem sentados, não comem em pé, como os escravos também não comiam sentados, eles comiam em pé. Sentar-se era algo da grande dignidade de alguém. Agora presta atenção que Jesus nasceu numa cidade chamada Belém. Belém significa casa do pão e foi colocado naquele lugar onde os animais estavam ali para comer. Jesus, que recupera a humanidade, agora faz com que essas pessoas que estão ali com ele se sintam gente e manda separá-los em grupos. Organiza aquela multidão, porque a solução para a fome não pode vir de gente desorganizada, mas só quando a gente se senta e diz assim, pequenos grupos. Ali tem a palavra grega symposia, quase que a gente lembra da palavra simpósio, né? O simpósio é o lugar onde a gente vai para discutir as coisas. Se a gente precisa conversar mais, a gente precisa discutir mais sobre a situação da gente, da fome que existe, das pessoas que estão desorientadas como sem pastor. Jesus, que nasceu em Belém, a casa do pão, chega para ser o nosso alimento, para saciar a fome do nosso coração, a fome que a gente tem de Deus. Como já diz alguém numa das suas músicas, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente diria, com a palavra da fé, sobretudo a gente quer Deus. A gente precisa de Jesus, desse pão que Ele é e que veio para nós. Jesus então pegou aquele pão em sua mão, olha para o céu, dá graças, divide o pão, um gesto com o qual ele vai ser reconhecido depois de ressuscitado pelos discípulos de Emaús. A mão que pega no pão e reparte. Esse é o gesto para descobrir se alguém é o seguidor de Cristo. E depois diz que todos ficaram satisfeitos e Jesus
manda que recolham aqueles pães e deu ainda 12 cestos. O número das tribos de Israel são 12, os apóstolos são 12, quer dizer, nós somos o povo que não pode ser o povo que desperdiça. Nós não podemos alimentar a cultura do descartável, do usa, abusa e joga fora. Aprender a recolher, sobretudo, aquilo que parece que está sobrando, aquilo que vai além. Se a gente não cultivar a cultura do desperdício, a gente pode realmente ter uma vida nova e uma vida diferente. Acho que, aprofundando o mistério da Epifania, da manifestação de Jesus, o Evangelho de hoje nos ajuda a isso. Alimentar a cultura da bênção, do bem dizer, do agradecer, a cultura da partilha, da condivisão e da responsabilidade, porque Jesus diz, vocês devem dar de comer, a nossa responsabilidade. Depois é essa cultura do não desperdício. A cultura do saber recolher, do não jogar fora todas as coisas, do saber reutilizar. Então, com Jesus hoje, ele pode nos ensinar todas essas coisas se a gente for atento à palavra do seu Evangelho de hoje. E eu quero desejar para você um dia em que você se sinta saciado dessa fome de Deus que você tem e que você também se transforme num pão para os outros. Um padre francês que viveu há muito tempo atrás em Lyon, na França, padre Antoine Chevrier, ele alimenta a espiritualidade dos chamados padres do Prado. E o padre Chevrier dizia que ele queria ser um bom pão para alimentar a fome dos seres humanos. Que no dia de hoje Jesus, pão do céu, nos ajude a nos tornar, cada uma e cada um de nós, um bom pão. Para que isso aconteça, venha sobre você, minha amiga, meu amigo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.